Mãe solteira se vê cuidando de gêmeas cadeirantes de um milionário e revela um segredo chocante. Clara nunca imaginou que sua vida mudaria da noite para o dia. Depois da morte repentina de seu pai, a solidão e o desespero tomaram conta de seu pequeno apartamento. Ela se sentia como se estivesse afundando em uma maré sem fim, lutando para sustentar suas duas filhas pequenas, Clara e Sofia, que sonhavam com um futuro brilhante enquanto encaravam a dura realidade com olhos inocentes. Todos os dias eram uma batalha. Dinheiro, escola, comida, e a pressão só aumentava. Em uma manhã nublada, quando as nuvens pareciam refletir seu estado emocional, o telefone tocou. Do outro lado estava um milionário local, Alex. Ele a contratou para cuidar de suas gêmeas, Laura e Luísa, que eram cadeirantes. Clara viu nisso uma luz no fim do túnel, uma tábua de salvação que precisava desesperadamente. Ela aceitou. A mansão de Alex era imponente, com jardins exuberantes e uma arquitetura que lembrava palácios de contos de fadas. Ao adentrar o lugar, Clara sentiu um frio na esquinha. Algo naqueles corredores brilhantes a fazia tremer. Os sussurros dos empregados e as paredes adornadas com retratos antigos pareciam conter segredos, alguns deles escondendo mistérios profundos. Laura e Luísa eram adoráveis, mas havia uma tristeza nas meninas, uma sombra que parecia segui-las como uma nuvem escura. Enquanto se familiarizava com a rotina da casa, uma estranha sensação de que havia mais naquela família do que aparentava se instalou. Em Clara! Uma noite, enquanto organizava os livros na biblioteca empoeirada da mansão, suas mãos tocaram um diário antigo. As páginas estavam amareladas e esgastadas, cheias de anotações com frases que pulsam em seu coração. A verdade é uma sombra preservada. Cuidado ao desvendar o que não se pode ver. O que isso significava? Conforme o tempo passava, Clara se aproximava das gêmeas, e as noites de histórias se tornaram momentos sagrados. Mas a resistência da avó rígida, Dona Edith, tornava tudo mais difícil. A mulher era uma força da natureza, controlando cada passo de suas netas. Estranhas regras e limites deixavam Clara confusa, e a tensão aumentava como uma tempestade prestes a estourar. Mas a conexão entre os pais de Laura e Luísa e o passado de Clara começou a se revelar de maneiras inesperadas. Cada contagem regressiva para a verdade deixa Clara angustiada. Ela se perguntava: deveria proteger as meninas, mesmo se isso significasse permanecer em silêncio? Ou deveria se arriscar a perturbar a frágil paz que estava construindo? Agora, com o diário em mãos, Clara sentiu um nó na garganta. Os segredos da mansão eram mais pesados do que ela poderia imaginar. Seria ela forte o suficiente para enfrentar o que estava escondido por trás da fachada de perfeição da família? História incrível. Preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O diário estava em suas mãos, mas Clara não conseguia ler. As palavras eram um emaranhado de emoções. Coração acelerado, respiração presa. O silêncio da mansão parecia pressioná-la como se estivesse prestes a explodir a qualquer momento. E então tudo mudou.
Naquela mesma noite, enquanto ela contava histórias para Laura e Luísa, a luz piscou. Uma tensão elétrica no ar. Clara franziu a testa, os olhos fixos na porta da biblioteca. De repente, o som de algo pesado batendo no chão ecoou pelo corredor. Clara sentiu um frio na barriga. "O que foi isso?" murmurou Luísa, tremendo. Clara olhou para as gêmeas, o brilho da curiosidade em seus olhos. Ela precisava fazer algo. As meninas eram tudo para ela. Ela só pensou que poderia ser um simples eco, mas sua intuição gritava. "Fiquem aqui, vou ver", disse Clara, sua voz saindo entrecortada. Ela caminhou devagar, cada passo reverberando na escuridão. Quando chegou à porta da biblioteca, colocou a mão na maçaneta, hesitou um segundo e, com um empurrão firme, abriu-a. O que viu a fez sobressaltar. Uma figura encapuzada estava parada no centro da sala, com os olhos fixos no diário que Clara havia deixado em cima da mesa. O coração dela disparou. "Quem é você?" gritou, a voz firme, mas o corpo tremendo. A figura virou-se lentamente, revelando um rosto que Clara conhecia. Seus olhos se arregalaram. Era Dona Edith, mas não como ela a conhecia. A avó das gêmeas estava pálida, quase etérea. As rugas em seu rosto pareciam mais profundas sob a luz da lanterna. A tempestade em seu olhar era assustadora. "Clara", disse Dona Edith, com uma voz baixa e rancorosa. "Você deveria ter se afastado." Clara engoliu em seco. As palavras da avó a estavam sufocando. O que estava acontecendo? Dona Edith deu 2 passos em sua direção, e por um instante, Clara achou que a mulher ia avançar. Mas não. Ela parou, a respiração pesada, e começou a rir. Um riso que reverberava como um eco sombrio. "Você não entende", começou Dona Edith novamente, a voz se transformando em um sussurro. "Existe um segredo que eu guardei. Um segredo sobre as meninas. E sobre você." Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Um misto de medo e confusão a envolvia. As gêmeas eram inocentes. Como podiam ter um segredo tão sombrio? Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que havia algo mais nas palavras da avó. Algo devastador prestes a ser revelado. "O que você está dizendo?" Clara insistiu, tentando manter a voz firme. Dona Edith estendeu as mãos, como se quisesse tocar Clara, mas hesitou. O ar estava pesado entre elas. Ela respirou fundo. "Não é só a sua vida que mudará, mas a delas também. Laura e Luísa não são o que você pensa. Elas têm origem. Uma origem que vai além do que você imagina", disse ela, a voz se quebrando, como se a verdade lhe pesasse. Um silêncio mortal pairou na sala. Clara ficou paralisada. O nó na garganta tornou-se insuportável. O que isso significava? O quê? Mas ela tinha que saber? E então, em um sussurro ensurdecedor, Dona Edith completou. "E você sabe disso. Você sempre soube." Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que estava acontecendo? Mais perguntas surgiam em sua mente a cada segundo. Ela teve a sensação de que sua vida tinha se transformado em um pesadelo, do qual não conseguiria acordar. Tudo o que construíra, toda a luta que enfrentou, o que realmente estava em jogo. Antes que ela pudesse processar, um grito cortou o ar, e Clara viu Laura e Luísa à porta, os rostos pálidos, assustados. O que elas ouviram? O que elas sabiam? Nesse momento, um peso insuportável parecia estabelecer uma barreira entre elas. O coração de Clara disparou. O que a avó estava escondendo?
E como essa revelação mudaria a sua vida e a das gêmeas? O futuro delas e o seu estava em suspenso, prestes a desmoronar. A casa, antes acolhedora, agora se sentia como uma prisão, e Clara já não sabia em quem confiar. O que viria a seguir? E até onde ela iria para proteger as meninas? O silêncio pesado na sala quebrava-se apenas pela respiração apressada de Clara e pelas vozes trêmulas de Laura e Luísa. A tensão se instalou como um nevoeiro denso, e Clara sentiu o peso das palavras de Dona Edith esmagando seu coração. "O que você quer dizer?" Clara insistiu, a cada palavra escutando o eco do medo. Dona Edith olhou para as gêmeas antes de descer o olhar, como se uma tempestade estivesse prestes a se desatar em seu interior. "Há coisas que estão escondidas. Sobre vocês, sobre mim, sobre tudo isso." A avó murmurou. Clara queria mais, queria entender. O que mais poderia haver? Foi então, inesperadamente, a luz se apagou. Todos no cômodo ficaram envolvidos na escuridão absoluta. Clara virou-se para as gêmeas, a sensação de pânico a consumindo. O som de algo caindo ecoou na sala. Um barulho surdo, seguido de um grito. "Mãe!" gritaram Laura e Luísa em uníssono. A voz delas era cheia de terror. Clara se virou bruscamente, um arrepio subindo pela espinha. O que tinha acontecido? Ela correu em direção ao som, seu coração batendo forte. No entanto, ao dar um passo, a luz voltou a acender de repente, revelando um cenário de caos. Dona Edith estava caída no chão, as mãos apertando o peito, e sua expressão era de pura dor. Clara se aproximou, a adrenalina subindo, mas a cena ficou paralisada. Dona Edith começou a convulsionar, e Clara sentiu o tamanho do desespero. "Precisamos chamar ajuda!" gritou, mas uma estranha sensação de pavor a impediu de se mover. Lágrimas escorriam pelo rosto rígido da avó. Clara se virou para as meninas, que pareciam congeladas de medo. Era como se o tempo tivesse parado e a casa se tornasse um labirinto de incertezas. Então aconteceu. Dona Edith, com um último esforço, ergueu a cabeça. Clara nunca esqueceria o olhar que viu. Uma sombra de familiaridade cruzou seu rosto. E então as palavras brotaram de seus lábios com um fervor inquietante. "As meninas não são só suas alunas, Clara. Elas são..." A voz de Dona Edith falhou, mas as gêmeas foram à frente, os olhos arregalados. "O que você está dizendo?" Clara balbuciou, o coração se despedaçando. Dona Edith tinha que estar brincando. Tudo parecia um pesadelo. Vista da entrada. Uma nova figura apareceu. Era Alex, o milionário, com uma expressão de intenso pânico pelo que estava acontecendo. Ele caminhou rápido e, quando passou por Clara, seus olhos estavam fixos em Dona Edith. "O que você fez, mãe?" ele perguntou. A voz cheia de desespero. "Mãe!" As palavras retumbaram na mente de Clara. Ela olhou de Alex para as gêmeas, um fio de luz começando a emaranhar seus pensamentos. "O que você quer dizer com isso?" Clara perguntou, quase implorando. Algo estava mudando. "Elas não são suas alunas. Elas são minhas filhas." A voz de Alex atingiu como um trovão, e Clara sentiu o chão desmoronar sob seus pés. "Gêmeas, minhas filhas." Laura e Luísa olhavam para Alex como se o mundo estivesse desabando. O que ele queria dizer? Uma sensação gélida tomou conta de Clara. E se tudo o que ela havia acreditado fosse uma mentira? E se as gêmeas realmente fossem parte da sua vida de um jeito que nunca imaginou? Dona Edith se esforçou para falar novamente. O brilho em seus olhos se apagava e cada respiração parecia uma luta. "Clara, você precisa saber mais do que isso." Sua voz fraquejou
e Clara sentiu um nó na garganta. Uma verdade escondida, como sombras na luz do dia, começava a emergir. Clara estava perdida. As peças não se encaixavam. O que fazia sentido? O passado, o presente. Tudo se entrelaçava em um emaranhado que deixava seu coração em pedaços e sua mente confusa. Uma sirene ao longe cortou o silêncio. Mas a sirene não era a única coisa se aproximando. Uma notícia que mudaria tudo. Clara olhou para as meninas. O que elas realmente eram? Era hora de abrir as portas da verdade, mas a quem ela poderia confiar? E ali, na escuridão da mansão, o futuro se tornava incerto, como uma tempestade prestes a irromper. Para onde essa revelação a levaria? A sala estava envolta num silêncio pesado, e Clara sentiu seu coração disparar enquanto Alex revelava a verdade devastadora. Ele estava falando sobre as gêmeas, suas filhas. Ela piscou algumas vezes, tentando processar as palavras que ecoavam em sua mente. Minhas filhas? E ele? Era como se o chão tivesse se afastado de seus pés. O que isso significava? Dona Edith, ainda no chão, franziu a testa. Clara se virou para ela, buscando respostas em seus olhos. Alex estava em pé, com as mãos tremendo, e as gêmeas, ainda assustadas, mudaram. A expressão entre confusão e medo. Clara sentia que o mundo ao seu redor começava a desmoronar. O que mais elas estavam escondendo? Quando os gritos da sirene ficaram mais próximos, uma sensação de urgência tomou conta da sala. O caos estava prestes a se instalar e Clara precisava de respostas. Mas nesse momento, uma luz ofuscante preencheu a mansão. O brilho pareceu vir de uma janela na sala ao lado. Clara olhou na direção e, para seu horror, viu uma sombra se movendo rapidamente. Antes que alguém pudesse se mover, a sombra se materializou em uma figura. Uma mulher, de cabelos negros e olhos penetrantes. Ela parecia saída de um pesadelo. Sua expressão era de raiva e dor. Clara não conseguia acreditar. No que via, era Gabriela, uma antiga amiga da família, há muito tempo desaparecida. A mulher parou na porta, respirando pesadamente, como se tivesse corrido por horas. "O que você está fazendo aqui?" gritou Alex, o rosto se contorcendo em desespero. "Eu vim buscar o que é meu", respondeu Gabriela, o tom de voz carregado de hostilidade. O olhar dela percorria a sala e finalmente parou em Clara. "Você nunca deveria ter se aproximado delas." "Elas são minhas!" Clara gritou, a adrenalina a fazendo sentir-se viva e ao mesmo tempo em pânico. Como isso poderia estar acontecendo? "Você não sabe, não é?" Gabriela riu, um riso amargo que ecoou na sala. "Essas meninas. Clara, você nunca soube realmente quem elas eram. É mais complicado do que você pode imaginar. A atmosfera estava carregada, cada um absorvendo o peso da revelação. Então, algo brilhou atrás de Gabriela, e Clara ficou paralisada ao ver o que ela segurava. Um pequeno objeto metálico, uma chave antiga, cercada por uma aura de mistério. "Você não pode tirar elas de mim. Elas têm um destino", Gabriela exclamou, a tristeza em seu olhar contradizendo sua raiva. Clara prendeu a respiração. O que estava acontecendo? O que essa mulher queria dizer com destino? E o que aquilo tinha a ver com as gêmeas? O desejo de proteger Laura e Luísa tomou conta dela, mas o choque a deixou paralisada. Nada fazia sentido e tudo parecia estar se desenrolando em um turbilhão de emoções. Dona Edith, ainda deitada, gemeu suavemente, com uma lágrima escorrendo por seu rosto. Não, isso não pode acontecer, ela murmurou, como se estivesse segurando um segredo que não deveria ser revelado.
Gabriela avançou e Clara sentiu o coração parar. A mulher parecia ter um propósito sombrio. O que mais ela estava disposta a fazer? O que tinha acontecido no passado? As gêmeas estavam no centro de um vendaval e as respostas estavam se afastando cada vez mais. Era um labirinto de mentiras e revelações devastadoras. Você não tem ideia do que está prestes a se revelar, Clara gritou, a determinação crescendo dentro dela. Não vou deixar que você... Leve as meninas! Alex parecia romper com seus próprios demônios, olhando entre as duas mulheres, sem saber o que fazer. O pânico em seu olhar era palpável. E nesse instante, a luz da mansão piscou, mais uma vez, e um grito ecoou pela casa. Era um grito que não pertencera a nenhuma delas. Uma presença desconhecida, mais próxima da verdade do que Clara poderia imaginar. O que mais estava escondido? O que significavam aquelas palavras? E acima de tudo, quem realmente eram Laura e Luísa? Um novo fogaréu de incertezas começou a crescer na sala. Mas o que mais Clara se perguntava era: até onde ele iria para proteger as meninas quando a verdade finalmente emergisse? A sala estava envolta em um silêncio pesado e Clara sentiu seu coração disparar enquanto Alex revelava a verdade devastadora. Ele estava falando sobre as gêmeas, suas filhas. Ela piscou algumas vezes, tentando processar as palavras que ecoavam em sua mente. Minhas filhas? Era como se o chão tivesse se afastado de seus pés. O que isso significava? Dona Edith, ainda no chão, franziu a testa. Clara se virou para ela, buscando respostas em seus olhos. Alex estava em pé, com as mãos tremendo, e as gêmeas, ainda assustadas, mudaram a expressão entre confusão e medo. Clara sentia que o mundo ao seu redor começava a desmoronar. O que mais elas estavam escondendo? Quando os gritos da sirene ficaram mais próximos, uma sensação de urgência tomou conta da sala. O caos estava prestes a se instalar e Clara precisava de respostas. Mas nesse momento, uma luz ofuscante preencheu a mansão. O brilho parecia vir de uma janela na sala ao lado. Clara olhou na direção e, para seu horror, viu uma sombra se movendo rapidamente. Antes que alguém pudesse se mover, a sombra se materializou em uma figura. Uma mulher, de cabelos negros e olhos penetrantes. Ela parecia saída de um pesadelo. Sua expressão era de raiva e dor. Clara não conseguia acreditar no que via. Era Gabriela, uma antiga amiga da família, há muito tempo desaparecida. A mulher parou na porta, respirando pesadamente, como se tivesse corrido por horas. "O que você está fazendo aqui?" gritou Alex, o rosto se contorcendo em desespero. "Eu vim buscar o que é meu", respondeu Gabriela, o tom de voz carregado de hostilidade. O olhar dela percorria a sala e finalmente parou em Clara. "Você nunca deveria ter se aproximado delas. Elas são minhas", Clara gritou, a adrenalina a fazendo sentir-se viva e ao mesmo tempo em pânico. "Como isso poderia estar acontecendo?" "Você não sabe, não é?" Gabriela riu, um riso amargo que ecoou na sala. "Essas meninas, Clara, você nunca soube realmente quem elas eram. É mais complicado do que você pode imaginar. A atmosfera estava carregada, cada uma absorvendo o peso da revelação. Então, algo brilhou atrás de Gabriela, e Clara ficou paralisada ao vê-lo. Que ela segurava um pequeno objeto metálico, uma chave antiga, cercada por uma aura de mistério. "Você não pode tirar elas de mim. Elas têm um destino."
Gabriela exclamou, a tristeza em seu olhar contradizendo sua raiva. Clara prendeu a respiração. O que estava acontecendo? O que essa mulher queria dizer com destino? E o que aquilo tinha a ver com as gêmeas? O desejo de proteger Laura e Luísa tomou conta dela, mas o choque a deixou paralisada. Nada fazia sentido e tudo parecia estar se desenrolando em um turbilhão de emoções. Dona Edith, ainda deitada, gemeu suavemente, uma lágrima escorrendo por seu rosto. Não, não, isso não pode acontecer, ela murmurou, como se estivesse segurando um segredo que não deveria ser revelado. Gabriela avançou e Clara sentiu o coração parar. A mulher parecia ter um propósito sombrio. O que mais ela estava disposta a fazer? O que tinha acontecido no passado? As gêmeas estavam no centro de um vendaval, e as respostas estavam se afastando cada vez mais. Era um labirinto de mentiras e revelações devastadoras. Você não tem ideia do que está prestes a se revelar. Clara gritou, a determinação crescendo dentro dela. Não vou deixar que você leve as meninas. Alex parecia romper com seus próprios demônios, olhando entre as duas mulheres, sem saber o que fazer. O pânico em seu olhar era palpável. E nesse instante, a luz da mansão piscou, mais uma vez, e um grito ecoou pela casa. Era um grito que não pertencera a nenhuma delas. Uma presença desconhecida, mais próxima da verdade do que Clara poderia imaginar. Então, numa explosão de luz, tudo ficou claro. Uma figura apareceu à porta, iluminada pela luz ofuscante. Era o pai das gêmeas. Um homem que Clara nunca havia conhecido. Ele entrou como se fosse uma tempestade, e seu olhar acompanhou o caos diante dele, fixando-se em Clara. O que está acontecendo aqui? Gritou, a voz ressonando como um trovão. As palavras dele cortaram o ar e o silêncio se instalou. Clara sentia um arrepio percorrer sua espinha. Você! Exclamou Gabriela, surpresa, como se não esperasse vê-lo. Você não deveria estar aqui. E por que não? Respondeu ele, os olhos cheios de desafio e uma determinação que Clara nunca havia visto nele. Você não pode simplesmente aparecer assim e ameaçar a vida delas. A atmosfera estava eletrificada. Clara olhou entre as gêmeas, Alex e Gabriela. O homem à sua frente tinha um olhar familiar, e nesse momento, uma lembrança distante a atingiu como um soco. Ele era da sua infância, um amigo de sua família. Mas a revelação da sua ligação com as meninas fez seu coração disparar. Você é o pai delas? Clara gaguejou, o choque preenchendo seu olhar. Ele apenas confirmou com um aceno. E no fundo daquela confirmação, Clara percebeu que a verdade sobre Laura e Luísa ia muito além do que se pensava. As gêmeas não eram apenas alunas dela, eram, de fato, parte de um plano maior para um futuro que ninguém poderia imaginar. O que mais viria à tona? O que mais estava em jogo? Um nervosismo crescente a envolveu, e um sentimento de urgência tomou conta dela. Neste momento, tudo o que Clara acreditava estar solidificado começou a desmoronar. E a única coisa que ela sabia era que a batalha estava apenas começando. O chão parecia tremer sob os pés de Clara, enquanto a verdade ecoava em sua mente. Laura e Luísa eram as filhas de Alex. Um furação de emoções a envolvia, mas mal teve tempo de processar isso antes que a sala fosse abalada por um barulho estrondoso vindo da porta da mansão. A madeira se partiu e a figura de um homem, alto e robusto, irrompeu como uma onda devastadora. O que está acontecendo aqui? Ele gritou, a voz carregada de autoridade. Todos se viraram, surpresos. Era Paulo, o ex-marido de Gabriela, o homem que ela havia descrito
como um pesadelo em sua vida. Paulo! Gabriela exclamou, com uma mistura de alívio e raiva. O que você está fazendo aqui? O olhar de Paulo era intenso, como fogo prestes a se acender. Ele não parecia disposto a ouvir explicações. Clara sentiu seu coração congelar ao perceber que conhecia aquele homem. Ele se aproximou, seus olhos fixos nas gêmeas. Elas são minhas filhas! Gritou, apontando para as meninas. A confusão tomou conta da sala. O que estava acontecendo? Como assim? Clara não conseguiu conter a indignação. Você sequer esteve presente na vida delas. Eu sempre soube. Ele rugiu, os olhos brilhando com um desespero reprimido. Elas não são a única parte da história. Você não sabe o que está por trás de tudo isso. Naquele instante, algo em seu tom fez Clara estremecer. O medo a envolveu como um manto pesado. O que ele queria dizer? O que mais estava escondido? Laura e Luísa olhavam para os adultos, os rostos pálidos, ainda absorvendo as revelações. Gabriela deu um passo à frente, tentando controlar a situação. Paulo, não é assim que você deve agir. O que você quer dizer com isso? Eu quero que a verdade venha à tona, ele gritou, o olhar se tornando selvagem. A origem das gêmeas não é essa mentira que vocês construíram ao longo dos anos. Clara sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. A casa, a rotina, o carinho que tinha por Laura e Luísa, tudo começava a desmoronar. Paulo gesticulou, parecendo prestes a desferir um soco no ar. Clara também começou a sentir que a verdade era uma espada que cortava através das mentiras. O que você quer dizer? Fale! A vontade de saber era como uma chama ardendo em seu peito. Elas não são apenas filhas de Alex, gritou Paulo. Elas são o resultado de um jogo sombrio que envolve todos nós. O silêncio pairou pesado. O olhar de Dona Edith, que acompanhava a cena à distância, era de desespero. Clara respirou fundo, o sentimento de urgência crescendo. No entanto, as palavras de Paulo estavam longe de acabar. Vocês acham que proteger essas crianças é tudo o que precisam fazer? As gêmeas são? Antes que pudesse terminar, a luz da mansão começou a piscar de forma frenética, como se alguma força invisível estivesse sendo liberada. Uma brisa gélida passou pela sala e a atmosfera ficou densa. Clara e todos os presentes trocaram olhares nervosos. O que estava acontecendo? A tensão acumulava-se como uma tempestade prestes a estourar. Foi quando, em um clarão, um dos quadros na parede se despedaçou e todos se viraram para ver o que havia causado o estrondo. Uma sombra se formou, quase humana, e parecia dançar nas paredes, pulsando como uma lembrança esquecida que agora levantava as asas. Isso não pode ser, Dona Edith murmurou, a expressão de pânico se intensificando. Clara sentiu um nó na garganta. O coração batia forte. O que era aquela sombra? O que mais estavam escondendo? Como tudo se conectava? E com um olhar fixo na sombra, Clara compreendeu que eles tinham se envolvido em algo muito além de suas expectativas. O início de uma revelação estava prestes a explodir, e tudo o que conheciam poderia não ser o que parecia. Quão fundo o jogo os levaria? Ela sabia que precisava descobrir a verdade. Uma verdade que parecia estar saindo das sombras e que poderia levar tudo o que amava ao colapso. A sala estava envolta em um silêncio pesado e Clara sentiu seu coração disparar enquanto Alex revelava a verdade devastadora. Ele estava falando sobre as gêmeas, suas filhas. O mundo pareceu se distorcer em sua mente. Ela piscou várias vezes, tentando processar o que estava ouvindo. Minhas filhas? Era como se o chão tivesse se afastado de seus pés. O que isso significava? Dona Edith
ainda no chão, franziu a testa. Clara se virou para ela, buscando respostas em seus olhos. Alex estava em pé, as mãos tremendo, e as gêmeas, ainda assustadas, mudaram a expressão entre confusão e medo. Clara sentia que o mundo ao seu redor começava a desmoronar. Que mais elas estavam escondendo? Então, a atmosfera ao redor deles mudou. A luz da mansão piscou de novo e o ambiente pareceu encolher. Um arrepio percorreu a espinha de Clara. O que estava acontecendo? E então, para seu horror, a figura de Paulo irrompeu pela porta com um semblante desesperado. O que está acontecendo aqui? Ele gritou, e seu olhar se fixou nos rostos tensos. As gêmeas olharam para ele com uma mistura de medo e confusão. Paulo, o que você está fazendo aqui? Perguntou Gabriela, sua voz carregada de incredulidade. A tensão era palpável. Com a luz piscando de forma intermitente, a sala cheia de gente parecia ter se tornado um campo de batalha emocional. Cada palavra, cada olhada, era como uma flecha disparada. Eu vim buscar a verdade, Paulo gritou, a frustração transparecendo em cada centímetro do seu rosto. Quem você acha que é, Gabriela? Você acha que pode esconder isso de mim? Esconder o quê? Clara perguntou, incapaz de conter a urgência na voz. O entrelaçar de seus destinos estava se desdobrando em uma novela sem fim. E ela precisava saber. Mas Paulo não respondeu. Ele se virou para Alex, os olhos brilhando de raiva. Você acha que pode ficar com ela simplesmente porque você é? Um milionário? Elas devem saber a verdade. O coração de Clara parecia querer saltar do peito. E naquele exato momento, toda a sala foi envolvida por um grito estridente, rasgando a tensão acumulada. Era um som tão agudo que fez todos os presentes trincarem os dentes e levaram as mãos aos ouvidos. A partir da sombra que anteriormente dançava nas paredes, uma figura se destacou, revelando-se com uma risada macabra. Era Gabriela, mas não como nunca a viram antes. Seu rosto estava distorcido pela cólera, e sua expressão mostrava uma mistura de dor e revelação que deixou todos em estado de choque. Está tudo se desenrolando, disse ela, com um sorriso que não chegava aos olhos. Alguém aqui vai ter que pagar por esconder a verdade. E essa pessoa não é quem você pensa. Dona Edith deixou escapar um gemido, e Clara girou os olhos e se virou para a avó, à procura de respostas. Mas Dona Edith não sabia o que responder. As gêmeas estavam paradas, encolhidas, suas pequenas mãos entrelaçadas, observando a cena se desenrolar, conscientes de que uma tempestade se aproximava. E então, de forma repentina, a sombra tomou forma, revelando-se como um antigo amigo da família. Alguém que Clara jamais esperaria ver ali. Era um homem que havia desaparecido anos atrás. Alguém que suas memórias tentavam esquecer. Rafael, o irmão de Dona Edith, entrou na sala como um vendaval, com um semblante decidido. Precisamos falar, Gabriela, ele exclamou, com um olhar que desafiava a própria realidade. Ele se posicionou entre Clara e a figura aterradora que ela outrora conhecera. Clara sentiu a confusão se acumular em sua mente como um turbilhão. O que Rafael estava fazendo aqui? Por que agora? Que segredos mais estavam escondidos sob essa fachada de aparentes certezas? Você não deveria estar aqui, Gabriela gritou, furiosa. E você não tem ideia do que está fazendo. As gêmeas, elas não sabem sobre o que está prestes a acontecer.
Rafael disse, e a seriedade em sua voz fez Clara tremer. Com isso, a tensão explodiu. Um clarão. Então, tudo escureceu. Clara viu mais figuras aparecendo, silhuetas que surgiam com rostos familiarizados. As peças que não se encaixavam, o passado e o presente agora colidindo. O que mais estava prestes a ser desvelado? Clara sentiu seu estômago revirar. A revelação estava prestes a mudar tudo. E com isso, a pergunta que queimava em seu íntimo: quem realmente eram Laura e Luísa? A verdade poderia finalmente emergir das sombras. Ou seria a queda de todos eles? O chão parecia tremer sob os pés de Clara, enquanto a verdade ecoava em sua mente. Laura e Luísa eram as filhas de Alex. Ela piscou, tentando processar as palavras que a deixavam em choque. Minhas filhas? O que isso realmente significava? O clima na sala tornou-se elétrico e o ambiente pesou com a presença de Paulo, o ex-marido de Gabriela, que havia acabado de chegar. O que está acontecendo aqui? Gritou Paulo, interrompendo a confusão. Seu olhar se fixou nas gêmeas, que estavam paralisadas, assombradas pela cena diante delas. Paulo, o que você está fazendo aqui? Gabriela respondeu. A incredulidade na voz dela era evidente. Era como se o passado estivesse de volta, trazendo uma tempestade que ninguém esperava enfrentar. Eu vim buscar a verdade, Paulo respondeu, o tom de sua voz cortante. Ele se virou para Alex e, com uma intensidade que deixava a todos inquietos, disparou. Você não pode simplesmente levar elas assim, sem saber quem elas realmente são. Clara sentiu o coração disparar. O que Paulo estava insinuando? O que mais estava escondido? Antes que pudesse perguntar, Gabriela lançou um olhar furioso para Paulo. A tensão aumentava, como se um vendaval estivesse prestes a desabar. Você não sabe do que está falando, exclamou Gabriela, seu rosto vermelho de raiva e desespero. Clara estava prestes a perguntar o que mais havia quando algo inesperado aconteceu. Um estrondo vindo da janela estilhaçou o silêncio. Todos se viraram para a origem do som, e o que viram fez seus corações congelarem. A sombra espectral que haviam visto momentos antes agora parecia tomar forma, e ao seu redor uma aura aterrorizante. Clara mal teve tempo de entender quando uma luz estrondosa irrompeu na sala. Não era só uma luz. Era uma explosão de cores e sons, como um caos premeditado. A sombra parecia dançar freneticamente, revelando não apenas um, mas vários rostos familiares. Chegou a hora! Gritou uma voz que Clara reconheceu imediatamente. Era sua mãe, que havia desaparecido anos atrás. A figura dela, rodeada por uma luz sobrenatural, parecia mais real do que nunca. Mãe! Clara gritou, lágrimas vindas escorrendo. E como se o tempo tivesse puxado o freio, a sala virou um surto de emoções. Todos estavam em estado de choque, confusos e sem saber o que fazer. Mas o que veio a seguir foi ainda mais devastador. Você não devia ter voltado, disse Paulo, com a voz trêmula. A raiva se desfez em pânico ao ver a mulher que deveria estar fora de suas vidas para sempre. O que você quer? O que você escondeu? Eu vim dizer a verdade sobre as gêmeas. A voz da mãe de Clara ecoou na sala como um trovão. Elas não são apenas filhas de Alex ou de Paulo. Elas são parte de um legado antigo. Um legado que todos nós ignoramos. As palavras dela causaram uma explosão de murmúrios. A sala se encheu de confusão, enquanto todos tentavam processar a revelação. A presença da mãe despertou lembranças que Clara pensou estar enterradas. As histórias do passado estavam de volta,
e não havia como fugir delas. O que você está dizendo? Apertava. É hora de vocês saberem. A mãe dela gritou, a voz cheia de desespero. Então, em um movimento abrupto, ela levantou a mão e um brilho ofuscante rompeu do relógio que usava. Todos, incluindo as gêmeas, ficaram hipnotizados pela luz, enquanto novos rostos surgiam na sala, trazendo um turbilhão de sentimentos e memórias. E nesse momento, tudo mudou. A sombra que antes parecia um espectro tornou-se um portal, revelando segredos que haviam sido cuidadosamente enterrados. Clara se deu conta de que ninguém estava a salvo, que a verdade poderia ser mais sombria do que qualquer um havia imaginado. E quando ela parecia prestes a descobrir o que realmente estava em jogo, o chão abaixo dela se desfez em uma fissura, levando todos a um abismo desconhecido. O que mais estava escondido? A família que Clara sempre conheceu poderia não ser a única verdade. A conexão entre todos, agora mais complexa, desafiava cada perspectiva que ela tinha. A dúvida pairava no ar, enquanto a luz e a sombra lutavam pela supremacia. Todos estavam à beira da revelação, e a única coisa que estava clara era que nada seria como antes. A luz ofuscante que preenchia a sala foi abruptamente apagada, como se alguém tivesse cortado a energia no clímax de um filme. Clara piscou, tentando entender o que estava acontecendo. A escuridão era quase palpável e o silêncio se tornava opressivo. Então, uma risada estridente ecoou pela sala, uma combinação de alucinação e terror, que fez todos se estremecerem. Vocês realmente acham que isso é tudo? A voz de Gabriela parecia flutuar nas sombras, provocante e cheia de escárnio. Mal começaram a descobrir a verdade. Quando as luzes voltaram, Clara prendeu a respiração. O que antes era um encontro tenso entre a verdade e o passado, agora parecia um campo de batalha. A figura de Rafael ainda estava de pé, no centro da sala, com os olhos fixos em Gabriela, que agora parecia mais uma sombra do que uma pessoa. Havia algo de pérfido em seu sorriso, como se ela estivesse cheia de segredos ainda mais sombrios. O que você quer dizer com isso? Clara perguntou, a voz tremendo. E então, como? Se um botão tivesse sido acionado, a atmosfera virou. Paulo, que até então estava quieto, avançou. É hora de revelar o que você tem escondido, Gabriela, gritou, seu tom fervendo de raiva. Clara virou-se para Paulo. Cada palavra dele era um golpe em seu estômago. O que estava acontecendo? O que mais podia haver? Ansiedade percorria sua coluna e o peso das perguntas a sufocava. Não, gritou Gabriela, a expressão de nervosismo em seu rosto se contorcendo. Você não entende! Ninguém entende. A confusão se instamou. Rafael tentava acalmar a situação, mas o ambiente estava prestes a explodir. As gêmeas, com olhos arregalados e mãos trêmulas, pareciam estar absorvendo tudo com um medo palpável. Clara sentia suas emoções, a flor da pele, o que elas realmente eram. E de repente Gabriela falou, como se as palavras fossem lâminas cortantes. Vocês acham que eu sou a única que tem segredos? O olhar dela foi direto para as gêmeas. Laura e Luísa, elas estão ligadas ao passado, ao nosso passado. Clara sentiu o chão se abrir. O que estava falando? Como elas poderiam estar ligadas a algo tão sombrio? Então, em um movimento rápido, como um clarão, a figura de Gabriela se aproximou das meninas. É hora de vocês saberem a verdade. A voz dela era aguda, quase descontrolada. Um verdadeiro delírio tomou conta da sala. O vidro do relógio, que Clara sempre admirou, estilhaçou-se, fazendo ecoar um som cortante. E uma nova luz surgiu.
Clara sentiu que suas entranhas reviravam. O que havia sido uma sala de revelações agora se tornava um vórtice de caos. "O que você fez?" gritou Alex, perdendo a compostura, seus olhos fixos em Gabriela. "Você trouxe isso sobre todos nós." E quando a tensão estava no auge, um grito cortou o ar. Um dos quadros na parede caiu, e uma figura saiu dele como se tivesse estado escondida em um espaço paralelo. "Fui eu quem se escondeu. Fui eu quem esperou", exclamou uma mulher conhecida por Clara. Alguém que todos pensavam perdido para sempre. Uma figura do passado que provocou uma explosão de lembranças. Era sua mãe. Clara ficou paralisada, os olhos cheios de lágrimas e incertezas. A mulher que ela pensou nunca mais haveria de ver estava ali, permitindo que tudo o que ela conhecia se desmoronasse sob os pés. E a verdade, como um tempo que não pode ser esquecido, veio à tona com uma força devastadora. "O que mais você guardou, mãe?" balbuciou Clara, o desespero em sua voz. "Elas são mais do que simples crianças." A mãe respondeu, mas seu olhar era distante, como se carregasse uma carga de culpa que as palavras não podiam aliviar. A sala estava em um frenesi. Clara olhou para as gêmeas e o horrível entendimento começou a tomar forma. Elas eram parte de um legado, do que nunca souberam, do que ninguém sabia. Poderia haver um laço mais profundo? O que mais estava escondido sob a superfície? Com isso, a verdade começou a se desdobrar lentamente, revelando que tudo que Clara conhecia poderia ser uma farsa. A família que agora existia estava prestes a ser desfeita pela revelação de algo que nem os pequenos poderiam imaginar. O que mais estava prestes a emergir? E até onde Clara iria para salvar as meninas e, ao mesmo tempo, lidar com a devastadora verdade sobre a própria vida? Clara olhou para a sala em caos, a luz piscando e os rostos chocados ao seu redor. Sua mãe, que havia desaparecido, era uma figura majestosa, mas sua presença apenas aumentava a confusão. Como ela pôde voltar agora? O que mais estava escondido no passado? "Mãe", Clara sussurrou, a voz cheia de emoção. "O que você quer dizer sobre as gêmeas? Que legado?" A mãe olhou para as meninas, seus olhos cheios de tristeza e uma força silenciosa. "Elas têm uma herança que não só envolve seu pai, mas algo muito maior do que todos nós. Algo que pode mudar tudo." Gabriela, cada vez mais instável, se virou para todas as figuras ali, o olhar errático. "Para com isso!" ela gritou, seu império desmoronando. "Esse não é o momento para revelações." "É exatamente o momento, Gabriela!" Paulo respondeu, sua voz ressoando com determinação. "Esse ciclo de mentiras precisa acabar." E no meio de tudo, o olhar ala de Clara se prendeu nas gêmeas. Elas eram pequenas, mas estavam cada vez mais cientes do que estava em jogo. Laura e Luísa trocaram olhares, seus rostos um misto de confusão e bravura. "O que está acontecendo, mãe?" Luísa finalmente perguntou, quebrando o gelo. A inocência em sua voz fez o coração de Clara apertar. Nesse instante, um sussurro cortou a tensão. "Cuidado com o que desejam." A voz inferior de Dona Edith, frágil e reverberante, pairou no ar, fazendo o silêncio pesar ainda mais. "Existem forças que não compreendemos." Rapidamente, o ambiente se tornava visceral. Clara notou que a sombra que antes pairava na ausência agora parecia ganhar vida. Contorcendo-se, como uma serpente se preparando para atacar. "Precisamos unir nossas forças", disse Clara, elevando a voz acima do caos,
a adrenalina pulsando. Ela se voltou para sua mãe. Momento oportuno ou não, nosso caminho está interligado. Não podemos permitir que os segredos nos divida. As palavras dela ecoaram como um relâmpago. O choque na sala se transformou em uma mistura de determinação e medo. Eles eram interdependentes. E Clara entendeu que juntos poderiam enfrentar esse legado sombrio. Alex, que tinha estado em silêncio, deu um passo à frente, sua expressão comovida. Eu não sabia, murmurou, como se acordasse de um pesadelo profundo. Se há algo que você sabe, por favor, compartilhe. Não há tempo a perder, exclamou a mãe de Clara. O que está por trás disso tudo precisa vir à tona. Com um brilho ardente em seus olhos, ela apontou para as gêmeas. Elas precisam saber quem são e o que representam. O futuro delas depende de enfrentarmos isso juntos. A tensão se dissipou e um laço invisível começou a se formar entre todos na sala. É como se o ar estivesse carregado de uma nova energia, uma nova esperança. Em uma fração de segundo, tudo se tornou claro para Clara. Elas não lutavam apenas por si mesmas, mas por um futuro que precisava ser protegido. Um futuro onde a verdade iluminasse a escuridão e onde cada um pudesse finalmente se libertar das correntes do passado. Avançando, Clara segurou as mãos de Laura e Luísa. Não tenham medo, disse, com a voz forte e firme. Juntos somos mais poderosos do que jamais pensamos. Vamos abraçar as mudanças e descobrir a verdade, custe o que custar. E enquanto as figuras ancestrais começaram a se dissipar, um eco de força e determinação tomou conta da sala. Clara sentia que tudo estava prestes a mudar. Depois daquela noite, nada seriam da mesma maneira. Com o coração acelerado, Clara se virou para todos, a emoção fervilhando. O futuro estava ao alcance. Mas antes que pudessem dar o próximo passo, uma pergunta surgiu em meio ao silêncio. A verdade será realmente libertadora ou estamos apenas abrindo a porta? Para mais segredos, disse Dona Edith, a voz tremendo. Clara sabia que havia muito mais a ser descoberto. O que viria a seguir? A resposta estava nas sombras. E agora, antes de nos despedirmos, preciso que você faça algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para mostrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Quero ver a seção de comentários inundada com suas reações e teorias sobre este final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiá-lo com estas ações. Juntos, vamos continuar essa jornada.